Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Esta é a videoaula 5 e hoje nós vamos falar do texto de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 12 ao 29. Vamos falar das cartas à igreja de Pérgamo e Tiatira. Na apostila você pode acompanhar nas páginas 13 e 14. Falando um pouquinho da cidade de Pérgamo, essa cidade ficava a 60 quilômetros do norte de Esmirna, era uma cidade bastante sofisticada, era um centro de cultura e educação grega e ela tinha uma biblioteca de mais de 200 mil livros, o que para aquela época era uma façanha. Essa cidade era bastante idólatra, eles além de adorar o imperador, adoravam deuses como Zeus, Dionísio, Atenas, mas o principal deus a ser adorado era o deus Asclépio, o deus da medicina, o deus que tinha como símbolo uma serpente. Até hoje o símbolo da medicina é uma serpente por causa da cultura grega, do deus Asclépio. E esse deus criava uma idolatria enorme nessa cidade. Pessoas de todo o império, de todas as partes do mundo vinham buscar a cura na cidade de Pérgamo. Nesse cenário, Jesus chamou essa cidade de trono de Satanás. A igreja de Pérgamo recebeu um elogio e uma crítica de Jesus. Vamos ao elogio. O elogio você pode acompanhar no verso 13, onde está escrito: "Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita." A igreja de Pérgamo era uma igreja fiel, e Deus se agrada de quem é fiel. Essa igreja não se dobrou ante a idolatria da cidade, ante esse ambiente a qual Jesus chamou de trono de Satanás. A igreja se manteve fiel e Jesus se agrada da fidelidade. Jesus se agrada de quem é fiel. Para alguns pode parecer pouca coisa, mas para Deus não é. Deus valoriza demais e o preço dessa fidelidade muitas vezes pode ser a própria vida. Aqui no versículo 13 nós tomamos conhecimento de um homem chamado Antipas. Não se sabe muito a respeito dele, a Bíblia não conta detalhes, nem a história da igreja conta detalhes, mas o que se sabe é que esse homem não transigiu, esse homem não se dobrou ante a idolatria e ele foi morto. Foi um dos mártires da igreja primitiva, da igreja dos primeiros tempos, o fiel Antipas. Jesus diz: "A minha testemunha e o meu fiel." Eu gostaria de despertar você com uma pergunta. O que aconteceu de errado com esse homem chamado Antipas? Ele não tinha fé? Ele estava com demônio? Ele estava em pecado? Por que ele morreu? Por que ele sofreu? Por que ele foi mártir? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele? Eu acredito que os pastores, os líderes da teologia da prosperidade, da confissão positiva, do movimento Fé na Fé, hoje iriam dizer que ele não tinha fé, estava com demônio ou alguma situação parecida, ou estava com pecado na vida. O fato, irmãos, é que mesmo a Bíblia dizendo que ele era uma fiel testemunha, mesmo recebendo esse elogio honroso de Jesus, ele morreu e morreu mártir. Isso ensina para nós, como eu disse em um vídeo anterior, que Deus não é obrigado a livrar ninguém, não se obriga a livrar ninguém da dor, do sofrimento, da perseguição, da angústia e nem mesmo da morte. Nós temos que parar com essa interpretação errada da Bíblia. Deus é soberano e Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Nos dias de hoje, nós tomamos conhecimento de muitas situações iguais a essa que aconteceu com Antipas. Muitos morrem hoje por simplesmente honrarem o nome de Cristo, não negarem a Jesus. Nós podemos acompanhar recentemente na Nigéria com Boko Haram, no Iraque, na Síria com o ISIS, muitas pessoas decapitadas. Isso não acontece no Brasil, mas acontece em alguns lugares do mundo. E assim, meus irmãos, muitos mártires têm sofrido, têm derramado sangue pela causa do Evangelho. Por respeito, em honra a essas pessoas, nós não devemos aderir a esse evangelho barato, pueril da teologia da prosperidade. Por amor e por respeito a esses homens, devemos nos manter firmes. Mas e nós? E a nossa fidelidade, quando ela é provada? Aqui no Brasil, a nossa fidelidade não é provada ao ponto de você dar a própria vida. Isso não acontece aqui. Mas muitas vezes pessoas desanimam por muito pouco. Por exemplo, quando são excluídos
excluídos de um grupo de amigos por causa da fé, quando é deixado de lado pela família por causa da fé, quando você perde um grande amor, um namorado, um noivo, um casamento por causa da fé. Isso acontece. Quando se perde uma grande oportunidade de emprego por causa da fé, em algumas situações eu já vi isso acontecer. Quando se perde o sossego e alguns privilégios dentro da própria família, dentro de um grupo de amigos por causa da fé, são pequenas provas, irmãos, que muitas vezes desanimam pessoas e que não deveria desanimar. Jesus se agrada de quem é fiel e muitas vezes ser fiel até a morte. Agora vamos à crítica que a igreja de Pérgamo recebeu. No verso 14 e 15, está escrito: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, essa igreja foi criticada por Jesus porque era omissa e permissiva. Deus não se agrada de pessoas e igrejas omissas e permissivas. O problema aqui é que a igreja de Pérgamo tolerava demais ensinos e práticas que eram contrárias à palavra de Deus. E essa permissividade a Bíblia chama de doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão foi o profeta contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. No início, Balaão se recusou a fazer isso, mas depois de uma grande oferta de dinheiro, ele cedeu e ele mudou de opinião. E mais tarde, lá em Números 31, versículo 16, você vai ver Balaão influenciando os israelitas a voltarem a adorar ídolos. Irmãos, nós concluímos que Balaão era um religioso corrompido. Em outras palavras, a doutrina de Balaão representa a mundanização da igreja, representa aqueles que professam o nome de Jesus, mas continuam caminhando em trevas com comportamento mundano. Então, há uma coisa aqui muito interessante, irmãos, que nós descobrimos nesse texto. É possível ser fiel e omisso ao mesmo tempo. Eu vou repetir, é possível ser fiel e omisso ao mesmo tempo. Essa igreja foi elogiada por ser fiel, mas ao mesmo tempo foi criticada por ser omissa aos pecados, a coisas que desagradavam a Deus. O problema é que isso acontece muito nos dias atuais. Há uma pressão enorme no seio das igrejas em nome dessa mente aberta. Você precisa abrir a mente, os tempos são outros, as coisas são diferentes, então tudo é relativizado. Estamos vivendo tempo onde o pecado é relativizado. É aquele tempo de não é bem assim, não tem nada a ver, todo mundo está fazendo, o que tem? Você não vai ficar de fora, isso aí é o tempo passado, hoje em dia todo mundo faz. Existem assuntos hoje que são evitados, que não deveriam ser evitados. O mundo tem influenciado muito a igreja e isso a Bíblia chama de doutrina de Balaão. O fato é que muitos líderes na atualidade recebem uma pressão enorme e eles cedem a essa pressão para quê? Para não perderem a popularidade, para não perderem a aceitação, para não perderem a aprovação do mundo. Muitos têm igrejas grandes com medo de uma boa parte da igreja sair, de reduzir, de diminuir a arrecadação, e essas coisas mais, né, irmãos? Hoje eu vejo muitos preocupados com números, mas não em combater o pecado como deveria. E aqui Jesus critica essa postura de omissão e permissividade. Nós não podemos deixar de falar isso. E como sempre, como não poderia deixar de ser, a solução para esse pecado é o arrependimento. Vejam no verso 16, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O remédio para mim, para você, para a igreja da atualidade é o arrependimento. Devemos nos arrepender, como eu já falei antes. Pecado não é só fazer o errado, é deixar de fazer o que é certo. Então, quem é omisso, quem é permissivo, está pecando da mesma forma como quem é idólatra, como quem é moralmente pervertido. Isso que a igreja precisa entender muito bem, isso que eu e você precisamos entender. Como em todas as cartas,
a igreja de Pérgamo também, a ela foi oferecida uma recompensa. Veja no verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aqueles que o recebem. Então a recompensa aqui era o maná escondido e a pedrinha branca. O maná escondido era um alimento espiritual. Aí você vai me perguntar, pastor, mas me explica em detalhes o que é o maná escondido. Irmãos, eu não sei responder para você. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter conhecimento do que realmente significa esse alimento espiritual. Essa pedrinha branca já dá para explicar melhor, porque naquela época era um costume da época que uma espécie de bilhete de ingresso para shows e festividades e eventos, uma pedrinha com o nome da pessoa escrito. Então Jesus usou essa analogia, como quem dizendo que para entrar no céu você precisa ter o bilhete, você precisa ter o ingresso, e o ingresso é a pedrinha branca, e esse ingresso é personalizado, você vai ter um nome, você vai ter uma identidade lá no céu. Vamos falar agora da igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira ficava a 70 quilômetros do leste de Pérgamo e era uma cidade de trabalhadores envolvidos na fabricação de tecidos, de tinturas. Em Atos 16:14, nós temos o conhecimento de uma mulher chamada Lídia, que era a primeira pessoa convertida em Filipos, e ela era dessa cidade, a cidade de Tiatira, era uma comerciante dessa cidade. A igreja de Tiatira recebeu um elogio e uma crítica. O elogio de Jesus à igreja de Tiatira, você pode acompanhar comigo no verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, Deus elogia a obra, o serviço, a atividade em prol do reino. A igreja de Tiatira é uma igreja envolvida no serviço do reino e praticava em boas obras. Vejam que esse é um elogio recorrente, Se você acompanhou a aula que nós falamos da igreja de Éfeso, esse é um elogio recorrente. Deus se agrada muito de quem trabalha no seu reino com esforço, com dedicação, com prioridade. E hoje eu fico triste, irmãos, que eu ouço muitas pessoas considerarem o relacionamento com Deus mais importante do que o serviço do reino. Eu discordo disso. Para mim, são dois lados de uma mesma moeda. O relacionamento com Deus, orar, jejuar, se consagrar, ler a Bíblia, é de extrema importância, ninguém pode negar isso. Mas também tem o outro lado da moeda, que é o serviço do reino. É triste ver que alguns crentes mais espirituais, entre aspas, se contentam apenas em orar, jejuar, ler a palavra, achando que é o suficiente. Eu fico triste em ver uma multidão de evangélicos descomprometidos com a obra de Deus, e de vez em quando eu ouço frases assim, eu tenho Deus, Deus faz muito por mim. A pergunta não é se você tem Deus, a pergunta é: Deus tem você? A pergunta não é se Deus faz muito por você, a pergunta é: você faz alguma coisa por Ele? Eu acho que essa lógica precisa ser um pouquinho invertida. Então, eu fico com vontade de perguntar, mas o que você faz por Ele? Qual é a forma concreta de você agradecer a Ele? Dizer, meu Deus, muito obrigado. Não é só um muito obrigado. Você gosta de receber só um muito obrigado? O muito obrigado é muito pouco. A Bíblia fala de ações de graça. Graça é uma coisa, ações de graça é outra. Graça é muito obrigado, meu Deus. Agora, ações de graça é quando essa minha gratidão se materializa numa boa obra. Eu pergunto para você, como é que você materializa a sua gratidão a Deus? Nós não podemos ser religiosos egoístas, meus irmãos. A gente ficar em si mesmado, só pensando em nós. Como eu já falei, nós fomos convocados para sermos militantes do reino de Deus. Nós participarmos do maior empreendimento dessa terra, que é implantar o reino de Deus no coração das pessoas. Nós temos que botar a mão na massa. Deus se agrada de quem bota a mão na massa. Agora, no caso da igreja de Tiatira, tinha um detalhe que faz toda a diferença. Veja no verso 19, quando Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, isso quer dizer que as obras da igreja de Tiatira estavam crescendo em número. E hoje muita gente diz, não importa a quantidade, o importante é a qualidade.
Eu concordo que a qualidade é importante. Eu até concordo que qualidade é mais importante do que quantidade. Mas Deus não ignora a quantidade, não. Deus, ele quer mais. Deus, ele quer mais vidas salvas, mais pessoas batizadas, mais membros, mais toneladas na campanha social, mais produtividade na ação do reino. Deus se importa com o número, sim. Não tanto quanto a qualidade, mas é um engano achar que Deus não se importa com números, com obras maiores e mais numerosas. Nós somos chamados para multiplicar no reino de Deus. A igreja de Tiatira também recebeu uma crítica bem semelhante à crítica da igreja de Pérgamo. Ela também foi criticada por ser uma igreja omissa e permissiva, especialmente tolerante no que diz respeito à imoralidade sexual e idolatria. No caso, a igreja de Tiatira tinha a má influência de uma profetisa, entre aspas, chamada Jezabel. Aí aqui não se sabe se Jezabel era o nome da mulher de fato ou se Jesus estava fazendo uma referência analógica à mulher de Acabe do Antigo Testamento. Não se sabe. O fato é que essa mulher era uma mulher pervertida moralmente, sexualmente, era uma mulher idólatra e ela influenciava muitas pessoas. Então, parte da igreja de Tiatira tinha se deixado seduzir por essa mulher, por essa Jezabel. Alguns crentes passaram a praticar naturalmente a prostituição, a idolatria, e eles passaram a ter os seus comportamentos pervertidos por essa mulher. Infelizmente, hoje, muitos crentes têm se deixado seduzir, se deixado levar, né? E é triste quando o pecado surge dentro do seio da igreja. É triste quando vem de fora, mas mais triste ainda é quando vem de dentro. Então é muito comum hoje nós vemos jovens praticando sexo antes do casamento, crentes, entre aspas, que se masturbam de frente do computador, na televisão, alguns até casados, uma vergonha. Já vi casamentos se acabarem por causa disso. Crentes envolvidos com adultério, os índices de crentes envolvidos com adultério e com divórcio têm batido recorde no mundo inteiro. Irmãos, eu poderia falar outra coisa, dar outra notícia, mas eu estou falando a verdade, né? Se você está assistindo essa aula, você quer que eu fale a verdade. A verdade é essa, a verdade nua e crua. Crentes assistindo shows, eventos de música, piadas imorais, pornográficos, crentes homossexuais, uma igreja importante nos Estados Unidos, eu vou dizer o nome aqui, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, aceitou o casamento homossexual, aceitou homossexuais naturalmente da igreja. Uma vergonha, irmãos. Isso aí é fruto dessa doutrina de Jezabel, né, presente nas igrejas. Ah, meu amigo, você vem aqui... Aí! Brincadeira, hein? Meus irmãos, me permitam um pequeno desabafo. Eu procurei um lugar calmo para gravar esse vídeo, mas até helicóptero da polícia vem em cima de mim para fazer barulho e atentar minha vida. Glória a Deus! É prova, viu, irmãos? É prova. Quando não é cachorro latindo, quando não é pedreiro batendo, é o helicóptero da polícia rondando exatamente na minha cabeça na hora da gravação. Tava tudo calmo aqui, mas vamos prosseguir. Agora o helicóptero já foi embora e nós podemos prosseguir a videoaula. Aleluia, oh glória a Deus. Deixa o moço ir embora aí que eu continuo gravando. Eu tô gravando aqui.
O pior, meus irmãos, é que essa influência maligna, muitas vezes, como eu falei, vem de dentro da própria igreja. Essa Jezabel aqui não era de fora, não. Não era uma mulher que chegou de fora. Ela já estava nessa igreja de Tiatira já há muito tempo. E hoje eu estava conversando com uma irmã querida que falava sobre isso, né? Pessoas que estão há anos na igreja. A gente não está falando de pessoa, do não crente, não estamos falando do novinho da fé, aquele que ainda está se amoldando a uma caminhada cristã. Não, nós estamos falando daqueles que têm anos e anos e anos com práticas mundanas e são tolerados pela igreja. Isso não pode acontecer em nome do politicamente correto, em nome do deixa disso, né? Mas e o amor, em nome do amor? Mas aqui nós vemos a postura de Jesus em relação a não aceitar esse tipo de presença maligna dentro da igreja, né? Essa presença que tenta fazer com que o pecado se torne uma prática natural, normal e permitida, e em alguns casos até santificada. Tá cheio de pastor aí que a gente conhece, no terceiro, no quarto, no quinto casamento, que trocou a esposa mais velha pela novinha, e a igreja continua, e a igreja não fala nada, permite. Isso é inadmissível. Vamos acompanhar aqui o verso 20 em diante. Tenho, porém, contra ti o tolerares a esta mulher Jezabel. Vejam, ela já estava lá há muito tempo, né? Que a si mesmo se declara profetiza. Ela tinha cargo na igreja. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, meus irmãos, a gente tem mania de ver Jesus, né, só como um Deus, paz e amor, Jesus bonzinho, amai o próximo. Não é só isso que está escrito na Bíblia, não. Jesus é Deus, e um Deus muitas vezes de juízo. Certa vez um irmão da igreja perguntou: pastor, Deus castiga? Olha aqui, leia os versos 20, 21, 22, 23, você vai ver se Deus castiga ou não castiga. Tem diferença, às vezes ele disciplina, a Bíblia diz que ele disciplina quem ama, isso é com seus queridos, seus amados, é um puxãozinho de orelha que Deus dá, é uma disciplina de correção, mas muitas vezes Deus castiga mesmo. Aqui ele castigou Jezabel e castigou a sua família e castigou todos aqueles que o seguiam. Deus, ele também não faz isso de qualquer maneira. Veja no verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. O nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus compassivo, ele dá tempo, mas tem uma hora que o nosso Jesus diz basta. Então, irmãos, nós não podemos ser mais realistas do que o rei, nós não podemos, em nome do amor, esse amor que muitas vezes não é mal entendido, tolerar certas coisas no seio da igreja, em hipótese alguma. É claro que a conduta é essa de Jesus, nós temos que dar um tempo para que as pessoas se arrependam. E aqui especificamente, não estamos, mais uma vez eu falo, não estamos falando de novinho na fé, não estamos falando de quem está dando os primeiros passos, a pessoa saiu do mundo, mas o mundo ainda está saindo dela. Aqui fica bem claro, a gente não pode tolerar aqueles que estão anos e anos e anos praticando as mesmas coisas, e a igreja não pode fechar os olhos para isso. Não pode permitir. E muitos, como a Jezabel, com cargo na igreja, é o profeta, é o dirigente de louvor, é o pregador, é o pastor, a escola bíblica, da escola bíblica dominical, isso não pode acontecer. Deus não se agrada dessa postura. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo 24, que fala que essa igreja conheceu as coisas profundas de Satanás. Você já pensou nisso, irmãos? Coisas profundas de Satanás. Então é sinal que tem níveis, né? Níveis de pecado, nível de trevas. Tem coisas que desagradam a Deus, agora tem coisas que são abomináveis. Essas coisas abomináveis, a Bíblia chama aqui no verso 24 de coisas profundas de Satanás. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Irmão, sempre tem aqueles que não se dobram, sempre tem aqueles que se mantêm firmes e não se corrompem, não se deixam levar pelo pecado. Aqui no versículo 24 em diante, Deus mostra que sempre há um remanescente.
E a esse remanescente, Deus diz: conservas o que tem e não se deixa influenciar. No verso 25, conservas o que tem. Muitas vezes a pressão é muito forte para que você entre na onda dos outros, né? A gente é pressionado para ser Maria vai com as outras, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas não, mantenha-se firme, mesmo que você seja o diferentão, mesmo que você seja um no meio da multidão, se mantenha firme. A recomendação de Deus é: conservas o que tem. E ao vencedor, ele termina nos versos 26, 27 e 28, darei autoridade entre as nações. Isso aí eu vou falar mais adiante, nos capítulos 12, 19, 20 de Apocalipse, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de autoridade sobre as nações. E por fim, Jesus fala no verso 28, que aquele que se mantiver fiel vai receber a estrela da manhã. Jesus é a nossa estrela da manhã. Apocalipse 22, 16 fala isso. Então hoje nós temos Jesus no nosso coração, mas haverá um tempo em que nós vamos tê-lo na sua plenitude. Irmãos, é isso. Espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Compartilhe com os amigos. Dá uma curtida no canal, curte o vídeo, ativa o sininho de notificação para você sempre receber as nossas postagens. Deus te abençoe.